Olá pessoal, aqui é o professor Leviston e essa é mais uma aula minha aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre tabela periódica. Essa é uma aula de Química do nono ano e a gente vai discutir, vai conversar um pouquinho aí sobre a organização dos átomos na tabela periódica. Bom, a gente vem de uma série de aulas aí em que a gente está conversando sobre os átomos, né, o que são os átomos, quais são as características que definem os átomos e o que diferencia basicamente o átomo. E a gente percebeu nas aulas anteriores, se você não assistiu aí as aulas anteriores, sugiro que você abra lá os vídeos, principalmente sobre os modelos atômicos, e perceba que os modelos do átomo eles vieram numa descoberta progressiva aí ao longo do tempo e ao longo da história, até chegar ao modelo que a gente usa hoje, tá? Bom, os átomos eles foram sendo descobertos ao longo do tempo e chegou um momento da história em que os cientistas tinham ali na sua mesa, né, no laboratório, uma quantidade bem grande de átomos e vocês sabem que quando a gente tem um ambiente desorganizado ou a gente não tem critérios, né, para a organização do ambiente, as coisas ficam mais difíceis, né, para a gente poder estudar e para a gente poder avançar no conhecimento aí sobre determinado assunto, sobre determinado objeto, e no caso aqui a gente está falando dos átomos. Então, ao longo da história, basicamente, esses átomos foram sendo descobertos e acumulados, né? Muitas propostas foram sendo colocadas aí na mesa para que eles fossem organizados, né, de uma forma organizada em uma tabela. Mas hoje a gente conhece os átomos basicamente porque eles estão organizados aí na tabela periódica, né? E fica muito mais fácil de você compreender basicamente a diferença entre os átomos, né? Até mesmo para a gente estudar na escola. É muito mais fácil você pegar uma tabela periódica e conseguir diferenciar ali os átomos, porque ele está organizado nessa tabela periódica. E essa tabela que a gente utiliza hoje foi basicamente organizada lá por um russo, né, chamado Dmitry Mendeleev, que viveu ali por volta de 1834, nasceu, né, e morreu lá, faleceu em 1907. Tá? E a tabela moderna que a gente conhece hoje, basicamente é a tabela que foi desenvolvida por ele. Bom, para a gente começar, a gente precisa entender, né, essa tabela que eu coloquei aqui no quadro para vocês, esse monte de coisa escrita aqui, como que ela está organizada, basicamente como é que ela organiza aí os átomos. Tá? Primeiro, a tabela periódica ela é composta de 118 elementos químicos, né, sendo que desses 118, 90 a gente encontra na natureza, e o restante basicamente são elementos que a gente chama de artificiais, né, que são basicamente produzidos em laboratório. Alguns deles, inclusive, são produzidos por um tempo muito rápido. Tá? Então, a tabela periódica, basicamente, ela está organizada dessa forma que vocês estão vendo aqui atrás. Tá? Então, a gente tem basicamente aquilo que a gente chama de períodos. Né? O que são os períodos? Os períodos são as linhas. Então aqui, ó, começa aqui, né, o primeiro elemento químico, que é o hidrogênio, e o próximo, dentro do critério que eu já vou falar para vocês, é basicamente o que está do outro lado da tabela, que no caso aqui é o hélio. Tá? E quais são esses critérios? O que foi utilizado basicamente para determinar a diferença, né, entre os átomos? Bom, inicialmente se pensou em basicamente definir o número de massa dos átomos, basicamente para definir um critério aí para organizar eles na tabela periódica. O problema é que o número de massa, pessoal, veja bem, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui eu coloquei para vocês aqui no centro, basicamente a organização de como que o elemento químico fica organizado ali dentro de cada quadradinho desse daqui da tabela periódica. O número de massa normalmente é um número decimal, né? No caso aqui, se vocês não tiverem conseguindo enxergar aí, 1,007.
Então se imagina, pode ser, né, que aconteça, ou aconteceu ao longo da história aí da descoberta dos elementos químicos, que outros elementos também tinham o mesmo número de massa, ou o mesmo peso, né, entre aspas, de 1,00. Né? Então, você vê que dificulta um pouco quando você tem dois elementos basicamente com o mesmo número de massa. Então, foi estabelecido que o critério fundamental para a organização dos elementos na tabela periódica seria o número atômico, tá? Que a gente já falou em outras aulas. Então, aqui o número atômico, por exemplo, do hidrogênio é o número 1. O que significa o número atômico? Que a gente viu em outras aulas que o número atômico também ele recebe o Z, né? A letra Z aqui como forma de símbolo, certo? O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons que esse elemento químico tem no seu núcleo. Tá? Então, basicamente, esse é o critério que se utiliza para a organização dos elementos químicos ou dos átomos na tabela periódica, certo? Então, a gente começa assim. Aqui a gente tem o número atômico 1 do hidrogênio e do outro lado a gente tem o número atômico 2 do hélio. Tá? Depois a gente retorna na linha de baixo e assim por diante. 3, número atômico 3, número atômico 4, número atômico 5 e assim por diante. Então, pessoal, por que recebe o nome basicamente de tabela periódica? Exatamente porque ele está organizado em períodos. Né? As linhas aqui da tabela periódica são chamados de períodos. Então, por isso, tabela periódica, porque ela está organizada em períodos. Além dessa organização em períodos, a gente tem também a organização em colunas, tá? Então, primeira coluna, segunda coluna, e basicamente a gente tem na tabela periódica 18 colunas, que a gente chama basicamente de grupo, tá? Então, resumindo aqui, a tabela periódica, os elementos químicos, os átomos, eles estão organizados através do número atômico, número de próton, basicamente, que o elemento químico tem no seu núcleo, presente no seu núcleo. Eles estão organizados em períodos, que são as linhas, tá? E em grupos, que são as colunas, né? Basicamente é isso, certo? Não é muito difícil de entender, basicamente, essa organização da tabela periódica. No total aqui, a gente tem 118 elementos químicos e a gente tem algumas outras subdivisões que eu vou falar agora para vocês. Então, dentro da tabela periódica, a gente tem grupos específicos, né? Que tem relação com a característica química desses grupos. Tá? Então, o primeiro grupo que eu queria que vocês observassem aqui na tabela periódica é esse grupo aqui, ó, 18, né? Da coluna 18, que a gente chama de gases nobres. Esses elementos eles têm dificuldade, muita dificuldade de fazer ligações químicas com outros elementos químicos. Tá? E a gente vai mais na frente, quando a gente começar a falar de ligações químicas, a gente vai entender melhor por que eles têm essa dificuldade, tá? Incluindo as características dos demais, que a gente vai falar em aulas posteriores, né, que vão vir aí pela frente. O segundo grupo são dos não metais ou simplesmente ametais, tá? Que eu deixei aqui para vocês em preto, que são basicamente esse grupo aqui que pega na diagonal aqui do grupo 14, do primeiro elemento do grupo 14, da coluna 14, até aproximadamente o final aqui da coluna 17, certo? Então, esses daqui são os não metais, ou os ametais, incluindo o hidrogênio aqui. Todos os outros que vocês estão vendo aqui que está em branco, que eu coloquei aqui na legenda em branco, né, são o que a gente chama de metais, tá? Além dos metais, a gente tem outros grupos, tá, que também tem características químicas, que a gente vai falar mais pra frente, que estão aqui embaixo, que eu coloquei para vocês, mas eu não identifiquei aqui. Já já eu vou pegar uma tabela periódica com as cores bem definida para ver se eu consigo falar rapidamente para vocês. Então a gente tem os metais alcalinos,
os metais alcalinos terrosos e os halogênios, tá? Além desses, a gente tem aqui os lantanídeos e os actinídeos, que basicamente eles ficam aqui de fora, né? Apesar de que eles são basicamente encaixados aqui, ó, na tabela periódica. Esses elementos químicos normalmente são elementos químicos artificiais, tá? A gente viu na aula passada, quando a gente falou de distribuição eletrônica, que a gente tem 4 subníveis, né, dentro de cada nível de energia do átomo. E a gente consegue também, a partir da distribuição eletrônica, identificar basicamente aonde que esse elemento químico está na tabela periódica, a posição dele, simplesmente usando a distribuição eletrônica. Para isso, basta você fazer essas marcações aqui. Então a gente tem aqui, ó, essas duas primeiras colunas são referentes ao subnível de energia S. Essas aqui do meio, basicamente, referente ao subnível D. Essas 4 colunas aqui, né, essas 5 colunas desse lado aqui, ao subnível P. E essas aqui de baixo, ao subnível F. Você pode até identificar em relação ao número máximo de elétrons. O que o número máximo de elétrons de cada subnível identifica? Identifica basicamente a coluna ou ao grupo que ele está. Então, por exemplo, subnível S, a gente sabe que tem 2 elétrons no máximo, né? Subnível D, a gente sabe que basicamente ele tem 10. Então vocês estão vendo aqui que tem 10 colunas, né? No subnível P, a gente tem 6. E no subnível F, 14. Então aqui tem 14 quadradinhos. Vamos entender basicamente como que isso funciona. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira encontrar na tabela periódica o elemento químico sódio e o magnésio, tá? Os dois aqui têm número atômico seguidos, então um fica em seguida do outro. Um tem número atômico 11, isso quer dizer que ele tem 11 elétrons, e a distribuição eletrônica dele fica da seguinte forma: 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. 2, 4, 10, total aqui de elétrons, com mais um, 11. Fechou o número de elétrons que tem basicamente nesse... Tá, como é que a gente faz para identificar basicamente esse elemento químico a partir da distribuição eletrônica? Você vai pegar a camada de valência, ou seja, aquela última distribuição, ali, a última parte, o último subnível da distribuição, e o 3, que normalmente significa a camada do átomo, nesse caso aqui especificamente, vai significar o período, ou seja, a linha onde ele está, certo? O S, exatamente a posição da tabela, e o 1, que seria o elétron, exatamente a coluna. Então, ó, 3, o sódio está na terceira linha, no terceiro período, certo? O S significa que ele está nessas duas colunas, está aqui, né? E o 1, que ele está basicamente na primeira coluna. Então, essa é basicamente a posição do sódio. O de baixo, o magnésio, é a mesma coisa. Termina em 3s2, ao contrário do sódio. 3, terceira coluna. O S significa que ele está nesses dois grupos aqui. E o 2 significa que, em vez dele estar no primeiro, ele está no segundo. Então aqui você consegue basicamente encontrar o elemento químico magnésio na tabela periódica. Certo, pessoal? Então foi aí uma aula rápida, uma aula bem resumida e objetiva para vocês sobre tabela periódica. Para resumir a aula, eu só vou pegar uma tabela aqui com as cores, que depois eu vou deixar disponível aqui embaixo para vocês, num link, para vocês terem acesso a essa tabela se vocês quiserem imprimir ou baixar ela. E vou colocar aqui só para vocês lembrarem e conseguirem observar basicamente as cores. Tá? Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas então aqui a gente tem mais algumas subdivisões aí que eu não coloquei para vocês aqui na tabela. Então basicamente o verde a gente já tinha visto, né? O verde é basicamente esse e esse daqui, que são os não metais. Mesmo dentro dos não metais, a gente tem alguns que são chamados de semimetais. Tá? Ó, semimetais basicamente são esses daqui, né? Que nessa tabela aqui estão todos incluídos aqui como não metais. Beleza? Ó, semimetais. Então o que a gente tem mais? Os não metais, a gente falou.
os semimetais, os metais alcalinos, né? Os metais alcalinos são esses daqui da primeira coluna. Os metais alcalinos terrosos é esse aqui da segunda coluna. Os halogênios são esses daqui basicamente, ó, os halogênios. O que mais que a gente tem? Os lantanídeos e os actinídeos são esses e esses daqui, né? Os lantanídeos, os actinídeos. Os metais de transição, basicamente, que a gente tem os metais de transição aqui, né? Em cima. E os gases nobres que a gente viu ali, que já estava aqui nessa tabela para vocês. Beleza, pessoal? Então, hoje foi aí uma aulinha um pouquinho mais longa do que as aulas normais sobre tabela periódica. Eu espero que tenha ajudado vocês. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre íons ainda, continuando dentro do estudo dos átomos. E espero que tenha ajudado vocês nos estudos aí escolares de vocês ou nos estudos para a vida de vocês aí que seja necessário. Beleza? Obrigado pela atenção, um abraço a todos e até a próxima.